Na noite do Oscar de 1977, um filme de baixo orçamento, com um ator desconhecido no papel principal, conquistou o mundo ao vencer o prêmio máximo da Academia, o de melhor filme. Mas a história por trás de Rocky, um lutador, é ainda mais extraordinária do que a jornada do próprio personagem. Esta é a crônica de como um roteiro rejeitado, um ator persistente e uma produção cheia de obstáculos criaram não apenas um clássico do cinema, mas um eterno símbolo da perseverança humana. A gênese, a ideia que ninguém quis. Tudo começou com Sylvester Stallone. Em 1975, ele era um ator praticamente falido, vivendo em um apartamento minúsculo em Los Angeles com apenas $106 no banco. Para piorar, ele tinha que vender seu cachorro Butkus porque não podia mais alimentá-lo. Foi nesse momento de desespero que, após assistir a luta entre Muhammad Ali e o desafiante pouco conhecido Chuck Wepner, um lutador que surpreendentemente aguentou 19 rounds com o campeão, uma faísca se acendeu. Em um frenesi criativo de apenas 3 dias e meio, Stallone escreveu o primeiro rascunho de Rocky. Ele canalizou sua própria luta pela sobrevivência e reconhecimento na história de Rocky Balboa, o cavalheiro das brigas, que recebe uma chance única na vida. Os estúdios, no entanto, ficaram interessados no roteiro, mas com uma condição inegociável. Queriam um ator famoso no papel principal. Eles ofereceram até $300 mil pelo roteiro, uma fortuna para o Stallone da época. Mas se ele aceitasse, o papel principal não seria seu. Stallone recusou. Ele acreditava tanto na história e em si mesmo que preferiu arriscar tudo e aceitar um cachê irrisório de $35 mil para atuar desde que ele fosse o protagonista. Sua decisão foi clara. Não estou vendendo o roteiro, estou vendendo a mim. Contra todas as expectativas e movidos pela força bruta daquele roteiro, os produtores Irving Winkler e Robert Chartoff aceitaram a condição. Aquele não era apenas um negócio, era uma aposta no talento e na convicção cega de um artista. E naquele momento, a carreira de Sylvester Stallone, assim como o destino do cinema americano, mudou para sempre. E isso nos prova uma verdade poderosa. Às vezes, você não precisa vender seu sonho para ter sucesso, você só precisa ter a coragem de não desistir de si mesmo. A produção, o milagre dos limites. Com um orçamento apertadíssimo de pouco mais de $1 milhão, uma quantia minúscula para Hollywood mesmo na época, as filmagens foram uma maratona de 28 dias em pleno inverno na Filadélfia. O diretor John G. Avildsen, conhecido por seu trabalho eficiente e econômico, era a escolha perfeita para o projeto. Aqui, as histórias de bastidores são lendárias. A icônica cena de Rocky correndo pelos degraus do Museu de Arte da Filadélfia quase não aconteceu como planejado. Stallone estava com uma gripe forte e as filmagens foram feitas em apenas um take. A multidão que o assistia não era de extras pagos, eram estudantes e transeuntes de verdade que pararam para ver a filmagem. A química com Talia Shire, que interpretava Adrian, foi construída com cuidado. A cena do primeiro beijo foi deliberadamente desconfortável e estranha, refletindo a natureza desajeitada dos personagens. A famosa cena em Rocky, em que soca os cortes de carne no frigorífico, não era apenas metafórica. Eles usaram carne de verdade, e o cheiro era tão forte que a equipe quase não aguentou. Stallone, comprometido com a cena, socou os pedaços repetidamente e, em um take, ele realmente quebrou uma das juntas dos dedos, uma lesão que permaneceria com ele. Mas talvez a história mais comovente seja a do cachorro. Butkus, o cão que Stallone foi forçado a vender por $50 em seu momento de necessidade, aparece no filme como o próprio cão de Rocky. Assim que Stallone recebeu seu primeiro pagamento, a primeira coisa que fez foi rastrear o comprador e recomprar seu amado cachorro por $15 mil. Os atores e seus cachês. Acreditar no sonho. O elenco de Rocky era um grupo de talentosos, mas não estrelados atores. Burgess Meredith, Mickey e Burt Young, Paulie, eram rostos conhecidos do cinema, mas não eram nomes de bilheteria. Os cachês refletiam o orçamento modesto. Stallone recebeu $35 mil pelo roteiro e por atuar. Ele também recebeu pontos percentuais dos lucros, uma jogada que se mostraria genial. Talia Shire recebeu aproximadamente $20 mil. Burt Young e Burgess Meredith receberam cachês na casa dos $20 a $30 mil cada. Carl Weathers foi escalado relativamente no final do processo e recebeu cerca de $15 mil. O grande destaque, porém, foi a recusa de um ator famoso.
O estúdio queria James Caan ou Ryan O'Neal para o papel de Rocky, mas Stallone manteve sua posição. Ele era Rocky. Essa convicção inabalável é o que manteve o coração autêntico do filme batendo. A cena da luta, recriando o realismo. A luta final contra Apollo Creed é uma obra-prima de cinema. Para alcançar o máximo de realismo, Alvin Sansin inspirou nos documentários de boxe da época. Ele usou lentes de grande angular para distorcer os rostos dos lutadores, dando um impacto visceral aos socos. A câmera foi colocada no ringue, no nível dos cinturões, para fazer o público sentir cada golpe. Os atores passaram por um intenso treinamento de boxe. A coreografia da luta foi meticulosamente planejada, round a round. Para capturar a exaustão e a dor, Stallone e Waders foram encorajados a acertar leves socos de verdade. No final, a exaustão que você vê na tela é genuína. Stallone, inclusive, ficou tão machucado durante as filmagens que teve que ser hospitalizado por alguns dias. O triunfo, bilheteria, prêmios e legado imediato. Quando Rocky foi lançado em novembro de 1976, tornou-se um fenômeno cultural instantâneo. O público se identificou com a mensagem de esperança e resiliência. O filme arrecadou impressionantes 225 milhões de dólares mundialmente, tornando-se o maior sucesso de bilheteria de 1976. No Oscar, a noite foi histórica. Rocky foi indicado em 10 categorias e venceu 3 estatuetas. Melhor filme, uma vitória surpreendente sobre filmes aclamados como Taxi Driver e Network. Melhor diretor para John G. Avildsen e melhor edição. Stallone, que 2 anos antes estava quase na miséria, foi indicado como melhor ator e melhor roteiro original. Ele não venceu, mas sua presença na cerimônia era a sua maior vitória. O legado eterno. Mais que um filme, um símbolo. O legado de Rocky transcende o cinema. Ele não criou apenas uma franquia bilionária, ele criou um arquétipo. A trilha sonora de Bill Conti com Gonna Fly Mal tornou-se um hino de motivação. A imagem de Rocky com os braços erguidos do topo dos degraus do Museu de Arte da Filadélfia é uma das mais icônicas da história do cinema, um símbolo universal de superação. O lutador mostrou a Hollywood que histórias pequenas, pessoais e cheias de coração poderiam ressoar mais profundamente do que produções gigantescas. Ele provou que um herói não precisa ser invencível, ele só precisa ter a coragem de continuar de pé depois de ser derrubado. A história de Rocky Balboa e a de Sylvester Stallone se fundiram para sempre. Ambas são testemunhos do poder de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita, de perseverar quando tudo parece perdido e de que, por vezes, a maior glória não está em nunca cair, mas em se levantar sempre. Então, da próxima vez que você ouvir os acordes de Gonna Fly Now ou se inspirar na corrida de Rocky, lembre-se da jornada real por trás das câmeras. Lembre-se do ator faminto que se recusou a desistir de seu sonho, da produção que fez muito com pouco e do filme que, contra todas as probabilidades, saiu dos ringues secundários da Filadélfia para conquistar o mundo. Porque no final, Rocky não é só um filme sobre vencer uma luta, é sobre vencer a si mesmo. Rocky! Hey, where's your hat? I love you! I love you!